as vitaminas mais importantes, como a vitamina A, a vitamina B1, a B2, a B5, a B6, a B9 e a B12, que a gente chama do complexo B de vitaminas, tá? A vitamina C, a vitamina D, a E, a K e a PP, tá? Então, essas são as vitaminas mais importantes ou as mais comumente encontradas no nosso organismo e elas têm uma associação direta com algum tipo de doença, a falta delas ou a escassez dela no corpo, com algum tipo de doença de forma isolada, ou a associação da falta de duas delas, elas também fazem associações de algum tipo de síndromes ou doenças, tá certo? Então, só sobre um conceito de vitaminas, vitaminas nada mais é do que nutrientes reguladores de funções fisiológicas. Então, anotem um conceito, tá? Prestem atenção ao que eu disser para vocês sobre o que eu quero que vocês atentem, porque coisas que eu falo para vocês, olha, atentem nisso, então são coisas que talvez eu cobre dentro do caso clínico, tá certo? Então, vitaminas são nutrientes reguladores de função. Então, quando eu falar sobre alguma regulação da função fisiológica, eu estou falando das vitaminas também, que ajudam a regular essa função fisiológica, tá? Ela é, na realidade, qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie, que são necessárias ao organismo, tá? Então, ela também é alguma substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie e que são necessárias ao organismo. Então, as nossas vitaminas, a gente precisa ingeri-las para que a gente tenha, ou produzir de forma indireta, tá certo? Ou a gente ingere elas através da nossa alimentação, ou a vitamina D, por exemplo, através da luz solar, que ela é produzida no nosso corpo de forma indireta pela luz solar, ou através de remédios ou sintéticos, né, que a gente compra em farmácia e adquire também as nossas vitaminas necessárias ao organismo, tá? Elas são necessárias em pequeníssima quantidade para manter o bom funcionamento do organismo e são cofatores enzimáticos. Então, o que a gente pode dizer sobre a vitamina? Elas são reguladores de função fisiológica e são considerados também cofatores enzimáticos, tá? Então, para a boa ação das enzimas, a gente precisa também das vitaminas. Muitas enzimas só têm sua atuação no nosso organismo se forem associadas a enzimas, tá? Por isso que elas são chamadas de cofatores enzimáticos. Elas ligam-se às enzimas inativas, que são as nossas apoenzimas, transformando-se em enzimas ativas. Então, elas que são a chave para que as nossas enzimas, as enzimas apoenzimas, elas funcionem de forma adequada no nosso organismo, tá certo? Sobre o histórico das vitaminas, tá? A vitamina ela foi descoberta nas grandes navegações. Por quê? Começaram a aparecer alguns tipos de doenças e essas doenças foram associadas a carências de alguns tipos de cofatores ou de nutrientes presentes no nosso organismo, tá? Então, uma dieta pobre dos marinheiros, baseados em biscoitos secos, carnes dessecadas, carnes salgadas. Então, começaram, então, a chamar a atenção das pessoas que estavam dentro dos navios para entender por que algumas doenças começaram a aparecer. Então, após algumas semanas, começaram a dar fraqueza, hemorragias, desatenção e até mortes das pessoas que viajavam dentro daqueles navios. Então, poucos dias em terra firme, alimentando-se de frutas e verduras frescas, os sintomas rapidamente desapareciam. Então, os marinheiros e os donos daqueles navios que carregavam aqueles escravos ou fazia aquele contrabando daquelas pessoas que viajavam no interior desses navios, começaram a observar que acontecia alguma coisa no organismo dessas pessoas que poderia ser associada àquele confinamento ou à alimentação de forma pobre, né, em nutrientes. E aí eles começaram a observar isso e começaram, então, a perceber que isso tinha a ver com algum tipo de nutriente presente no organismo, que eles não estavam conseguindo através da alimentação que estava sendo pobre naquele período, tá certo? Então, o escorbuto foi a primeira doença comum entre os marinheiros, tá? O que acontecia no escorbuto? Havia sangramentos nasais e nas gengivas, a ingestão de laranja e limão era uma das primeiras alternativas para evitar o escorbuto. Então, a lei da Marinha Inglesa obrigatória a gestão dessas frutas. Hoje, sabe-se que o escorbuto é causado pela deficiência da vitamina C ou ácido ascórbico, porque eles começaram a associar que quando os marinheiros começavam a comer essas frutas cítricas, o sangramento começava a diminuir e aí eles começavam a ter um pouco mais de ânimo. E aí eles começavam a dar essas frutas sem saber o que acontecia diretamente no organismo.
e mais à frente descobriu-se que o que acontecia era a falta da vitamina C ou ácido ascórbico, que é o nome científico da vitamina C, tá? Então, vamos continuar. Outra doença também que foi descoberta no poço desse navio foi o beriberi. O beriberi, que é uma doença comum em navios chineses e japoneses, que é não posso, não posso. É a doença, ela dá muito fraqueza. Por que a doença do não posso, não posso? Porque sempre que quando se pedia para esses marinheiros ou essas pessoas fazer alguma coisa, eles diziam eu não posso, porque eram pessoas que tinham muita fraqueza no organismo, e aí a musculatura ficava até impossibilitada de levantar o esqueleto, e a pessoa ficava com total paralisia, e aí não conseguia fazer nenhum tipo de atividade dentro do navio. A prevenção pela simples ingestão de vegetais, carnes, leite, arroz integral, alimentos que contêm a vitamina B1 ou a tiamina, tá? Que é o nome científico da vitamina B1. Gente, reparem sempre aos nomes científicos das vitaminas, tá? Porque talvez, quando eu for falar ou me referir a algum tipo de vitamina, no caso clínico, eu não vou falar a vitamina no seu nome ou na sua forma mais comum, mas eu vou falar os nomes científicos, e aí vocês vão ter que associar qual o nome científico eu estou me referindo a qual tipo de vitamina, ou qual tipo de doença, na deficiência daquele tipo de vitamina. Vocês me entenderam? Em relação à vitamina A, ela é também conhecida como retinol, tá? Então, o nome científico da vitamina A é retinol. Ela é conhecida como uma vitamina lipossolúvel. Então, quando eu falar em classificação de vitamina, as vitaminas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser vitaminas lipossolúveis ou elas podem ser vitaminas hidrossolúveis, tá? Então, também atentem a isso. Classificação das vitaminas. Coloquem logo um quadrinho aí no caderninho que vocês estão acompanhando a aula e coloquem vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. E à medida que eu for falando de cada vitamina, vocês vão classificando essas vitaminas nesse quadrinho, tá certo? Então, a vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel, ela tem função no organismo de manter saudável a pele e as mucosas, então, proteção contra infecções, tá? Desenvolvimento da retina, então, o bom funcionamento da visão. A vitaminosa, a carência da vitamina, ela pode dar infecções recorrentes, cegueira noturna ou xeroftalmia, olhos secos, que podem levar à cegueira definitiva, tá? Por que ela influencia na cegueira? Porque ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento da retina. Então, se a gente não tem uma boa quantidade de vitamina A no organismo, o desenvolvimento da retina não se dá da forma correta. Por isso é tão importante que as grávidas tomem complexo vitamínico durante a gravidez, tá? Porque os bebês, durante esse processo de formação dos nossos organismos, eles têm muita carência de vitamina e eles puxam essa vitamina das mães através do cordão umbilical para que o desenvolvimento desses órgãos se dê de forma correta. As principais fontes de vitamina A são os vegetais amarelos, que contêm o beta-caroteno, que será convertido em vitamina A no fígado, tá? O fígado, a manteiga, a gema do ovo, a vitamina A pronta. Então, quando a gente come fígado de galinha que engocha, é uma rica proteína, é uma rica fonte de vitamina A, tá certo? A gema do ovo também. Ou a vitamina A pronta, que a gente compra em farmácias, também pode ser um complexo vitamínico, tá? Os alimentos ricos em vitamina A, que a gente pode falar, o leite, o queijo, o peixe, algumas verduras, tá? Cenoura, o couve, são verduras ricas em beta-caroteno. Eles também são considerados vitaminas ricas em vitamina A, tá certo? Alimentos ricos em vitamina A. A importância do retinol ou da vitamina A, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento da visão, mantém saudável pele e mucosas, isto é, evita infecções recorrentes, então gengivas sangrantes ou nariz com sangramento recorrente, possa ser que tenha algum tipo de relação com a deficiência da vitamina A ou do retinol, tá? O desenvolvimento dos ossos e dentes. Então, lembra que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, correlacione aí uma vitamina que esteja relacionada a alguma deficiência do nosso complexo trato digestório ou relacionada à odontologia. A vitamina A é um bom exemplo disso, tá? Porque ela está diretamente relacionada à formação dos ossos e dos dentes e elas mantêm saudáveis as nossas mucosas, tanto as orais quanto as outras mucosas, como os olhos, o nariz e a boca, tá certo?
Outras fontes de vitamina A gente pode também citar as carnes e os vegetais, tá? Então, como eu estava falando, a fonte, ele pode ser as carnes ou os vegetais, são as maiores fontes da vitamina A, tá certo? Ela vai atuar nas nossas células intestinais, no transporte para o fígado, armazenamento também no fígado, transporte para os tecidos reprodutores, riquinho em proteína, outros tipos de tecidos e transporte também para os tecidos periféricos, tá certo? Lembra que eu falei que elas são coparticipantes das enzimas, então elas também servem como ativação de algumas enzimas, como eu falei no início da aula, tá bom? Então, ela está diretamente relacionada à deficiência da vitamina A com alterações nos olhos, porque ela está ligada à formação da nossa retina, tá? Então, pode haver manchas de pitor, que a gente chama manchas nos olhos, aquelas manchas na nossa parte branquinha do olho, tá? Úlcera na córnea ou um avermelhamento na nossa córnea, ou será o ceratocoma também é diretamente relacionado à carência da vitamina A, tá? Então, as células normais, elas não têm uma diferenciação adequada das nossas células normais, elas ficam de forma muito indiferenciadas, que pode provocar esse tipo de doença, tá? Ou a queratinização pélvica, de fragmentos de queratina e cálculos nos nossos rins. É outro tipo de deficiência também da vitamina A, de problema que pode acontecer, tá certo? Pode também acontecer por conta dessa indiferenciação celular, aparecimento de algum tipo de câncer. Então, a gente pode ser um pré-fator, predisponente para o aparecimento de câncer, tá, gente? Então, muito importante a gente ter essa vitamina em níveis adequados no nosso organismo, tá? Dando continuidade, a gente vai começar a falar sobre a vitamina B1, que também é conhecida como tiamina. Essa vitamina, ela se classifica no outro grupo de vitaminas hidrossolúveis. Então, a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel e a vitamina B1 é uma vitamina hidrossolúvel, tá? A função dela é auxiliar na respiração celular, conversão de glicose e energia. Então, ela está diretamente ligada à nossa formação energética do nosso organismo. Por isso que a falta dela dá, então, fraqueza na nossa musculatura e a gente fica com indisposição, tá? Mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso. Para quem malha, o complexo de vitamina B1 é um complexo altamente importante para que esteja em níveis adequados no nosso organismo, tá certo? E aí, como eu estava falando, para quem malha é uma vitamina, um complexo de vitamina altamente importante para o organismo, para o desenvolvimento da musculatura, tá? A vitaminose ou a falta dessa vitamina, a carência dela, pode desenvolver o beriberi, a perda do apetite e a fadiga muscular, tá? As principais fontes são os cereais integrais, o pinhão, o feijão, o leite, o fígado, o peixe, as carnes magras, os pães, tá? São as principais fontes dessa vitamina, tá certo? As funções da tiamina ou da vitamina B1, ela converte a energia das células. Então, a conversão da energia celular se dá através da vitamina B1. Ela auxilia nessa conversão, tá certo? Se a gente tem deficiência dessa vitamina, não há conversão de forma adequada. Por isso, as pessoas ficam se sentindo mais cansadas, mais indispostas, tá? Mantém saudáveis o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Algumas pessoas com deficiência dessa vitamina B1 têm algum tipo de problemas de nervos, vamos dizer assim, pode ter tremedeiras, pode ter algum problema na sinapse nervótica no nosso organismo. Então, tudo isso pode influenciar na vitaminose, da vitamina B1, tá certo? Ou problemas cardiovasculares também, relacionados ao nosso sistema cardiovascular, o coração, tá? E manter o tônus muscular. Por isso, a indisposição muscular quando tem essa vitaminose, tá certo? Outro tipo de vitamina do complexo B também é a vitamina B2, ou riboflavina. Ela se classifica dentro daquele quadrinho que eu falei para vocês, em uma vitamina hidrossolúvel, tá? Essa vitamina, ela tem como principal função auxiliar na respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele, então o nosso rubor, o que a gente tenta conseguir, meninas, através do nosso blush. A gente tem que ter muita vitamina B2 ou riboflavina no nosso organismo, tá? Atua na coordenação nervosa e na produção de células sanguíneas. Então, começa
a interferir aí na produção das nossas células sanguíneas, tá certo? A vitaminose ou a carência dessa vitamina da riboflavina, ela causa a ruptura da mucosa da boca, lábios, línguas e bochechas, e a inflamação da conjuntiva ocular. Então, outra vitamina que está diretamente relacionada ao nosso sistema trato digestório, tá? Nosso sistema odontológico, que a gente fala diretamente relacionado com a nossa boca, tá bom? Então, a riboflavina, ela causa inflamação ou ela causa algum tipo de ruptura na mucosa, causa sangramento, causa ardor, a nossa língua ela fica fissurada. Então, quando a gente vê algum tipo de fissura na nossa boca, a gente pode associar ou não a carência da riboflavina, tá? As principais fontes são as carnes magras, os ovos, o leite, o fígado e vegetais em folhas. São as principais fontes dessa vitamina, tá? As funções da riboflavina, ela auxilia na respiração celular, mantém uma pele saudável e também na produção de células sanguíneas. São as principais fontes da riboflavina, tá certo? Eu tentei colocar o slide, gente, bem didático, tá? Porque mesmo vocês em casa estudando, sem escutar a minha explicação, porque nem todo mundo escuta, vai entender direitinho o que o slide está falando e não vai precisar de muito auxílio. Caso tenha alguma dúvida, vocês vão falando agora. E quem não está participando da live, tem a videoaula que eu associei aí ao material complementar, que pode também ajudar no entendimento da matéria, tá certo? Vamos continuar. Daqui a 2 minutos a live vai cair, tá, gente? Outra vitamina é a vitamina B3, que é também conhecida como niacina. Ela também se encontra dentro do quadro de vitaminas hidrossolúveis, tá? As funções dela no organismo é manter também o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema digestório. Atua na coordenação nervosa, tá? A vitaminose ou a carência, ela provoca uma doença chamada pellagra. E também ela pode provocar fraqueza, nervosismo extremo, distúrbio digestório, diarreia, né? Ou o intestino preso também pode acontecer, e feridas na pele. As principais fontes podem ser as carnes magras, os ovos, os leites e também o fígado, tá, gente? Algumas vitaminas, gente, vai estar diretamente relacionada a algum tipo de doença, tá? Então, prestem atenção às duas principais doenças causadas pela vitaminose delas, porque eu também posso falar essas doenças do nosso caso clínico para vocês associarem a que tipo de vitamina eu estou falando, tá certo, gente? Então, prestem também sempre atenção a essas doenças que eu estou falando, tá bom? Dando sequência, as principais funções da niacina ou da vitamina B3 é auxiliar também na respiração celular, está diretamente relacionado ao sistema nervoso saudável, uma pele saudável e também ao sistema digestório saudável, que pode influenciar o nosso funcionamento do nosso intestino, tá? A vitamina B3, ou a piridoxina, é também conhecida e tida como vitamina hidrossolúvel. Gente, eu vou encerrar a nossa live aqui. A piridoxina, ela é como vitamina hidrossolúvel, então se classifica como vitamina hidrossolúvel. As suas funções do organismo, ela atua na respiração celular, mantém a função nervosa, auxilia na formação das hemácias, que também são células sanguíneas. Então, a vitaminose, a carência dessa piridoxina, ela pode causar doenças na pele, extrema apatia, distúrbios nervosos, tá? As principais fontes são cereais integrais, pão, fígado, leite, ovo, carnes magras e peixes, tá certo? Em relação às funções da piridoxina ou da vitamina B6, ela atua na respiração celular, manutenção da função cerebral, então ela também está atuando no nosso sistema nervoso, sistema cerebral, formação de hemácias, digestão de proteínas e síntese de anticorpos. Então, é uma vitamina que já está também atuando no nosso sistema imunológico, tá? Então, quem quer aí fortalecer o sistema imunológico precisa ter essa vitamina em bons níveis no nosso organismo. O complexo de vitamina B é um complexo bem importante na formação de células do nosso organismo, tanto de células sanguíneas como também de nossos anticorpos, tá, gente? Então, é sempre bom estar tomando o complexo vitamínico, que tenha também o complexo de vitamina B na construção do nosso organismo saudável, tá? Outra vitamina conhecida é a vitamina B9, que também é conhecida como ácido fólico, tá? Ela se classifica como vitamina também hidrossolúvel. E o ácido fólico tem função no organismo na síntese das bases de DNA, multiplicação celular, então muito importante na gravidez,
é preciso que a grávida esteja com nível de vitamina B9 ou complexo B em altos níveis, porque a gente sabe que o feto ou o bebê ele está se desenvolvendo dentro da mulher através da multiplicação celular. Então, as células vão se multiplicando, vão se dobrando, triplicando os números e vão se diferenciando em tecidos, em órgãos, em sistemas, e isso é diretamente relacionado ao bom desenvolvimento do bebê. Então, outra vitamina bem importante para a grávida, tá certo? A vitaminose ou a carência do ácido fólico pode provocar esterilidade masculina, malformação fetal, então a espinha bífida do bebê não é formada da forma correta, então é obrigatória a adição na farinha de trigo, tá? Hoje a gente vê que as nossas farinhas ou as nossas linhaças, elas são ricas em vitaminas, porque sabe-se da importância dessa vitamina para o organismo humano, para o bom funcionamento, e aí algumas fábricas já colocam essas vitaminas nas nossas farinhas secas para auxiliar na ingestão dessa vitamina através dos alimentos, tá? As principais fontes são vegetais em folhas, frutas, cereais integrais, frutos do mar e produção por bactérias da flora intestinal. Nosso ácido fólico também é produzido através de um intestino saudável, tá? Temos o intestino saudável, as bactérias comensais, isto é, as bactérias que moram lá no nosso intestino, elas funcionam também na produção dessa vitamina B9 ou do ácido fólico. Entre as principais funções do ácido fólico ou da vitamina B9, ele aumenta a produção das hemácias, que são nossas células, principais células sanguíneas, auxilia também na síntese de DNA e na multiplicação celular, então auxilia também na digestão e utilização das proteínas. Então, quando a gente tem proteínas no nosso organismo e a gente precisa digerir essas proteínas, a gente precisa muito do ácido fólico dentro do nosso estômago, dentro do nosso sistema trato gastro-respiratório também, tá? Então, elas estão presentes, bem presentes nesse sistema gástrico, porque elas também vão auxiliar na digestão e na utilização dessas proteínas em outros sistemas, em outros fatores, tá? Assim como está diretamente relacionada à síntese de DNA e multiplicação celular. Então, como eu falei, é uma vitamina bem importante para as gestantes, tá certo? A falta do ácido fólico na gravidez pode provocar espinha bífida, que é essa má formação na espinha dorsal do bebê, tá certo? Ela é importante para evitar a espinha bífida ou mielomeningocele. Então, é um tipo de doença causada na nossa espinha vertical. Então, a gente precisa ter bastante alto nível dessa vitamina durante a gestação, durante a gravidez, para evitar essas doenças ou esse tipo de má formação do embrião ou do bebê no seu período de diferenciação celular, tá bom? Outro tipo de vitamina que também se encontra dentro do complexo da vitamina B é a vitamina B12, que é também conhecida por cianocobalamina. É uma vitamina também hidrossolúvel e tem como função no organismo a renovação celular, a maturação das hemácias. Então, vocês estão vendo como o complexo de vitamina B é importante nas nossas células sanguíneas, tá, gente? Além do nosso sistema imunológico, ela também é bastante importante na formação, maturação, manutenção das nossas células sanguíneas, que são as nossas hemácias, tá? Então, é bem importante. Por isso que alguns tipos de vitamina, elas estão diretamente relacionadas ao rubor da nossa face. Então, uma pele saudável, uma pele ruborizada, está diretamente relacionada à síntese ou à maturação dessas hemácias. A vitaminose ou a carência da vitamina B12, ela pode provocar anemia perniciosa, então a produção de poucas hemácias, porque não há maturação dessas células, e essas células acabam entrando em aponeogênese, que é a morte celular, tá? E distúrbios nervosos também estão diretamente relacionados à vitaminose ou a carência da cianocobalamina, tá? As principais fontes ou a origem dessa vitamina pode ser uma origem animal somente, carne, frutos do mar, ovo, leites e derivados, tá certo? Então, comendo esses alimentos, a gente come alimentos ricos em vitamina B12. Em relação às funções da vitamina, ela está diretamente relacionada ao cérebro, à medula espinhal, à maturação das hemácias e à renovação celular.
Então, alguns cremes, alguns cosméticos têm na sua composição a vitamina B12, ou alguns tipos de medicação direcionada à nossa pele, ele tem na sua composição também o complexo de vitamina B ou a vitamina B12, tá? Porque a renovação celular, as células são renovadas através da presença dessas vitaminas no nosso organismo, tá certo? Então é bastante importante para manter uma pele saudável, tá? Outra vitamina que é bastante conhecida entre nós é a vitamina C, ou ácido ascórbico, também conhecido como ácido ascórbico. Ela é dentro daquele quadro de vitaminas lipossolúveis ou hidrossolúveis, ela é uma vitamina hidrossolúvel, isto é, ela é solubilizada através da água do nosso organismo, tá? As funções: mantém a integridade dos vasos sanguíneos, auxilia na formação do colágeno, manutenção da pele e gengivas, previne infecções, tá? Como ela mantém a integridade dos vasos sanguíneos, o escorbuto, a doença causada pela carência da vitamina C ou o escorbuto, ele está diretamente relacionado a sangramentos, tá? Tanto pelo nariz quanto pela boca, porque a integridade dos vasos acaba não se dando da forma correta. Então, acaba havendo rompimento desses vasos e o sangramento através dessas mucosas, tá certo? A vitaminose ou a carência dessa vitamina pode provocar o escorbuto, insônia, nervosismo em crianças, cansaço, apatia em adultos, alteração de gengivas e dentes, dores nas articulações. Então, todos esses problemas podem ser causados pela carência da vitamina C ou do ácido ascórbico, tá? As principais fontes são as frutas cítricas, o laranja, limão, também a goiaba, a acerola, o kiwi, tomate, caju e morango. Também é muito forte, muito presente no couve e no repolho, tá? Entre as funções do ácido ascórbico ou da vitamina C, a gente pode dizer que ela auxilia no sistema imunológico, mantém saudáveis e íntegros os vasos sanguíneos, conserva saudáveis os tecidos conjuntivos por produção do colágeno e auxilia na absorção do ferro, tá? Então, pessoas que têm carência de ferro podem estar diretamente relacionadas à carência do ácido ascórbico no organismo, tá certo, gente? Então, bastante atenta a esses sinais, que vão ser esses sinais que eu vou estar descrevendo no nosso caso clínico, tá certo, gente? Então, a deficiência ou a carência dessa vitamina pode estar diretamente relacionada ao mau suporte dos vasos, que resulta na tendência ao sangramento das nossas mucosas, também pode ser em pele, né, esse sangramento. Outros efeitos na formação celular, em osteoclastos, que se diferenciam em osteócitos, essa síntese não pode acaba não se dando da forma adequada. Esses osteoblastos, gente, são as nossas células formadoras dos nossos ossos, tá? Então, por isso que dá fraqueza óssea, quem tem carência em vitamina C. Ou a cura indeficiente ou deficiente do nosso processo de cicatrização. Então, pessoas que têm deficiência no processo de cicatrização também podem estar diretamente relacionado à carência do ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, tá? O escorbuto, que é um tipo de sinal da deficiência da vitamina C, ele se dá com a presença da anemia, hematomas na pele, sangramento nas gengivas e os dentes, eles começam a ficar amolecidos, porque começa a haver a inflamação do tecido de sustentação dentário, que é o nosso periodonto de sustentação, e aí dá aquela doença, a periodontite mais agravada, e começar a perder os dentes por conta dessa inflamação do tecido de sustentação dos dentes, tá? Então, é um dos sinais e sintomas da nossa avitaminose, da vitamina C. A vitamina D, ou calciferol, é tida como uma vitamina lipossolúvel, tá, gente? Ela não é encontrada pronta nos alimentos. A pré-vitamina D é convertida em vitamina D para a ação da radiação solar. Então, toda a vitamina D, ela está diretamente ligada aos raios solares na nossa pele. Então, quem tem carência de vitamina D deve começar a se preocupar se toma sol com frequência ou se não toma sol, porque aí há a interrupção da conversão da pré-vitamina D em vitamina D, tá? Então, é importante tomar sol na infância, por isso que a gente sempre coloca os nossos bebês para tomar aquele banho de sol logo cedo pela manhã, e está diretamente relacionado a
a conversão da vitamina D no nosso organismo, tá certo? As funções, ela facilita a absorção do cálcio e do fósforo no intestino, formação correta dos ossos e dos dentes. Outra vitamina que está diretamente relacionada aos nossos dentes ou à nossa boca, tá certo? Vocês estão prestando atenção que sempre eu estou colocando, quando a vitamina está relacionada à formação dentária, ou à mucosa, ou à nossa gengiva, para vocês verem que não é só uma vitamina ou outra que está relacionada a isso. Quase todas as vitaminas têm relação à nossa boca ou aos nossos dentes. Então, é bem importante que todas as vitaminas estejam em nível elevado ou em nível satisfatório do nosso organismo para um bom desenvolvimento dos nossos dentes e da nossa gengiva, tá? Ou para manter saudável a nossa boca, tá certo? Porque nem sempre a falta de saúde da nossa boca está diretamente relacionada à nossa higienização. Pode ser carência de vitamina também, tá? A vitaminose ou a carência da vitamina D, ela está diretamente relacionada ao raquitismo. Então, ossos fracos e mal formados, tá? Principais fontes da vitamina: óleo de fígado, de bacalhau, fígado, leite, gema de ovo, cereais e alimentos ricos em gordura, tá? São as principais fontes onde nós encontramos mais comumente a vitamina D. Então, as funções do calciferol ou da vitamina D aumentam a absorção de cálcio e fósforo para a formação de ossos e dos dentes, tá? Então, quanto maior ou mais elevado o nível da nossa vitamina D no nosso organismo, a gente tem dentes também provavelmente mais fortes e ossos também mais saudáveis no nosso organismo, tá? Então, a diferenciação da pré-vitamina D em vitamina D se dá primeiramente pela ingestão dos raios solares através da nossa pele. Então, esses raios, eles são absorvidos na nossa pele. A formação ou a diferenciação da vitamina pré-D em D, tá? E aí essa vitamina D, ela entra na circulação e começa, então, a participar do nosso organismo, tá? Ela também se dá pela ingestão dos nossos alimentos. Então, mesmo quando a gente come alimentos com fortes níveis de vitamina D, se dá pela mesma via que a radiação solar ou a conversão da pré-vitamina D em vitamina D, tá certo? Então, é bem importante que a gente, além de comer alimentos, a gente também tome radiação solar, que isso faz bem tanto para a nossa pele como para a diferenciação de vitaminas do nosso organismo, tá? Só para vocês entenderem que pode ser, a ingestão pode ser por 2 meios, ou ser feita de 2 formas, tá? Então, como eu falei, ela está relacionada ao nosso sistema nervoso, às nossas células musculares, à formação dos nossos ossos. Então, todas essas partes do nosso organismo está diretamente relacionado à nossa vitamina D, tá certo? Dando seguimento, outro tipo de doença que podemos encontrar e podemos dizer que a vitaminose ou a deficiência da vitamina D é o raquitismo, tá? Que é a deficiência de calciferol ou falta de exposição do sol leva a pouca absorção de cálcio, então a má formação dos ossos. Então, a má formação nem sempre é nos dentes, aparece na boca, mas pode aparecer também nos nossos ossos gnádicos ou nos nossos ossos longos do nosso corpo. O nosso fêmur, a nossa bacia, os nossos ossos do nosso rosto, a maxila, a mandíbula pode ser retraída. Então, pessoas que têm retração mandibular, que têm retração maxilar. Então, a má formação desses ossos pode estar também diretamente relacionada à vitaminose da vitamina D, tá certo, gente? Então, algumas pessoas que precisam passar pelo processo de cirurgia ortognática, fazer aquela compensação óssea, se a gente for fazer o histórico de vitamina dessas pessoas, pode ser que essas pessoas apresentem deficiência dessa vitamina, tá? Então, é bastante direcionada, bastante ligada à formação óssea, tá? Assim como a formação dos nossos dentes. Outra vitamina importante no nosso complexo de vitamina é a vitamina E, ou também conhecida como tocoferol. Ela é também uma vitamina lipossolúvel, assim como a vitamina D, e tem como principal função promover a fertilidade, previne o aborto, então muito importante também durante a nossa gestação. Ela é antioxidante, atua na remoção dos radicais livres de oxigênio, que causam envelhecimento precoce, doenças de coração e outros problemas. Então, para quem trata de pele, precisa muito ter o complexo de vitamina em dia, né? A vitamina E também está diretamente relacionada a uma pele saudável ou uma pele com vício saudável, né? A vitaminose ou a carência dessa vitamina, ela é difícil de ocorrer, tá? Mas se ocorre, ela pode provocar esterilidade masculina ou aborto, caso a mulher esteja
passando por uma gestação e esteja grávida, tá certo? As principais fontes são milhos, nozes, abacates, leite, alface e outras folhas e azeitona, óleo de amendoim ou germe de trigo e margarina. Por que ela é difícil de ocorrer, gente? Porque ela está presente no leite, né? A vitamina E. Então, são alimentos que mais comumente a gente come, né? Que está mais na nossa ingestão diária dos nossos alimentos, ou está mais na nossa rotina de alimentos. Então, por isso que é difícil acontecer a vitaminose ou a carência desse tipo de vitamina, que ela está mais presente nos nossos alimentos mais comumente, tá? Em relação às funções do tocoferol ou da vitamina E, está diretamente relacionada às células dos tecidos e danos derivados da oxidação, aumento da formação de hemácias e a utilização da vitamina K. Então, a vitamina E tem também relacionamento com a vitamina K no nosso organismo e mantém saudável o sistema cardiovascular, tá? Então, ela está ligada a essas funções. Em relação à vitamina K, que também é conhecida como filoquinona, ela também é tida como vitamina lipossolúvel e as suas funções do organismo, a principal função é a coagulação sanguínea. Então, ela está diretamente relacionada ao nosso processo de cicatrização, tá? Quando a gente passa por um processo de cicatrização, o primeiro passo da cicatrização é a coagulação sanguínea. Então, se não há coagulação sanguínea no nosso primeiro passo da cicatrização, não tem como haver uma cicatrização saudável ou uma cicatrização no tempo adequado. Há sempre uma cicatrização tardia, que pode estar relacionada à vitaminose da filoquinona, tá, gente? A vitaminose ou a carência pode provocar hemorragias recorrentes. Então, por quê? Porque ela participa da coagulação sanguínea. Então, se não há coágulo, não há, então, a intercorrência ou como parar as nossas hemorragias, tá? Então, cortes, como que para o sangramento naquele corte? Quando começa a acontecer em primeiro instante, no processo de cicatrização, a coagulação daquelas células sanguíneas ali de forma mais superficial, tá? As suas principais fontes são vegetais em folha, tomate, amêndoas e castanha, produzidos por bactérias também da flora intestinal. A função da filoquinona ou da vitamina K, ela está diretamente relacionada à coagulação sanguínea, evitando, assim, processos de hemorragia, tá, gente? Então, ela está diretamente relacionada ao nosso processo de cicatrização. Anotem isso. A vitamina K ou a filoquinona, ela está relacionada com o nosso processo de cicatrização. Então, quando eu falar em cicatrização, lembre-se que eu estou falando sobre a vitamina K também, porque quando eu falo em coagulação sanguínea, a coagulação sanguínea é o primeiro passo do nosso processo cicatrizante. Se não há coagulação sanguínea, não tem como haver os passos subsequentes da cicatrização.